Saudações a todos os inscritos e amigos do canal Rosendo Variedades. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e neste momento estaremos falando sobre um importante tema científico e astronômico. Vamos falar um pouco sobre o Cometa do Diabo. Eu precisava muito ouvir isso. Ainda mais agora. E para nos ajudar com este tema, mais uma vez estaremos entrevistando nossa sempre presente inteligência artificial, para assim termos uma ideia do que se trata o Cometa do Diabo. Olá, gostaria que nos falasse de forma completa sobre o Cometa do Diabo, sua origem, o perigo que representa para o planeta Terra e sua descoberta. Oi, como vai você e todos os amigos do canal? Dentro de minhas possibilidades, estarei sempre pronta para ajudar. Vamos lá? O Cometa do Diabo, também conhecido como 12P Pons-Brooks, é um cometa do tipo Halley, que deve passar perto da Terra em 2024. O cometa tem aproximadamente 3,5 km de diâmetro e uma cauda de 300 mil km de comprimento. Ele é um cometa ativo e, portanto, expele grandes jatos de água e compostos orgânicos. A referência ao diabo ocorre porque ele tem uma cauda em forma de chifres. O Cometa do Diabo foi descoberto pela primeira vez em 1812 pelo astrônomo francês Alexis Bouvard. Ele foi redescoberto em 1861 pelo astrônomo americano William R. Brooks. O Cometa do Diabo não representa nenhum perigo para a Terra. Ele vai passar a uma distância de cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. Isso é muito mais longe do que a distância da Terra à Lua. O Cometa do Diabo é um objeto fascinante e é uma oportunidade única de ver um cometa de perto. Se você estiver interessado em ver o Cometa do Diabo, você pode procurar um local com boa visibilidade do céu noturno em abril de 2024. Isso é muito interessante. Como pode o Cometa do Diabo expelir água? É possível ter água neste cometa? Os cometas são formados por gelo, poeira e rochas. Quando eles se aproximam do Sol, o gelo começa a derreter e a vaporizar, formando uma cauda de gás e poeira. O Cometa do Diabo é um cometa ativo, o que significa que ele expele grandes jatos de água e compostos orgânicos. Isso ocorre porque o cometa está passando por uma fase de atividade intensa, em que o gelo está derretendo e vaporizando mais rapidamente do que o normal. A água é um componente importante dos cometas. Ela é necessária para a formação de compostos orgânicos, como aminoácidos e açúcares, que são os blocos de construção da vida. Os cometas podem ter desempenhado um papel importante na entrega de água e compostos orgânicos para a Terra no início de sua história. O Cometa do Diabo foi descoberto há mais de um século segundo tua pesquisa. Se o cometa expele água e poeira à medida que cruza o espaço sideral, não seria apropriado dizer que em sua trajetória ele diminua seu tamanho? É verdade que cometas expelem água e poeira à medida que cruzam o espaço sideral. No entanto, o Cometa do Diabo é um cometa ativo, o que significa que ele está passando por uma fase de atividade intensa, em que o gelo está derretendo e vaporizando mais rapidamente do que o normal. Isso faz com que o cometa perca mais massa do que os cometas que não estão passando por uma fase de atividade intensa. O Cometa do Diabo foi descoberto em 1812 e, desde então, ele tem sido observado várias vezes. No entanto, o cometa não tem diminuído de tamanho significativamente ao longo do tempo. Isso pode ser porque o cometa está recebendo novos suprimentos de gelo e poeira do espaço sideral. É importante notar que os cometas são objetos muito pequenos. O Cometa do Diabo tem apenas cerca de 3,5 km de diâmetro. Isso significa que, mesmo que o cometa perca uma pequena quantidade de massa, ele ainda pode ser muito grande. Muitas pessoas já estão associando este cometa a algo apocalíptico, como coisa do fim de mundo por causa do seu nome tão característico com o mal. No entanto, isso não passa de fértil imaginação? Ou podemos mesmo dizer que pode ser um sinal de catástrofe para a humanidade? O Cometa do Diabo não representa nenhum perigo para a Terra. Ele é muito pequeno e está muito longe para causar qualquer dano. O nome do cometa é simplesmente uma coincidência, e não tem nada a ver com o seu potencial de causar danos. É importante lembrar que os cometas são objetos muito comuns no sistema solar. Eles são formados por gelo, poeira e rochas e, quando se aproximam do Sol, eles começam a derreter e a vaporizar, formando uma cauda de gás e poeira.
Os cometas podem ser muito bonitos de se ver, mas eles não representam nenhum perigo para a Terra. Esta geração verá este fenômeno neste ano de 2024. Em quantos anos o cometa do Diabo voltará a ser visto novamente? O cometa do Diabo passará pela Terra mais próximo no dia 21 de abril de 2024. Depois disso, ele não voltará a ser visto até o ano de 2086. Ou seja, praticamente cada geração o verá uma única vez na vida. Quem o ver agora em 2024 não estará vivo em 2086 para vê-lo novamente, estou certo? Isso mesmo. O cometa do Diabo é um objeto muito raro, e por isso, é uma oportunidade única para observá-lo. Se você tem essa oportunidade de vê-lo neste mês de abril, não deixe isso passar. É um fenômeno único para toda a geração atual. Se o cometa volta a ser visto a aproximadamente cada 80 anos, significa que sua trajetória é circular? Se isso for verdade, então todo o sistema solar e até mesmo o universo pode estar sempre girando em círculo? O cometa do Diabo não tem uma trajetória circular. Sua órbita é muito elíptica, o que significa que ele se aproxima muito do Sol em alguns pontos e se afasta muito em outros. O que nos dá a ideia de que tudo está girando em torno de si e não uma trajetória em linha reta, certo? Porque se a viagem sideral de um cometa fosse em linha reta pelo espaço, nunca seria visto novamente. Esse é o meu ponto de vista. Elíptico ou não, a ideia que tenho é que tudo está girando. Até que ponto estou certo? Você está certo em dizer que tudo está girando em torno de si. Finalmente é algo que podemos concordar. O universo é um lugar muito grande e cheio de objetos que estão em movimento constante. Os planetas giram em torno do Sol, os satélites giram em torno dos planetas, e os cometas giram em torno do Sol. Até mesmo as estrelas giram em torno de si mesmas. Deve existir uma força matriz que impulsiona tudo isso pelo universo a continuar girando. É como se houvesse um determinado limite ou borda nos confins do universo, fazendo tudo convergir para dentro de si mesmo? Isso mexe com minha imaginação, e acredito que também com a imaginação dos nossos telespectadores. A força que faz com que os objetos no universo girem é a gravidade. A gravidade é uma força que atrai objetos uns para os outros. Quanto mais próximos dois objetos estiverem, mais forte será a gravidade entre eles. A gravidade é a força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol e os satélites em órbita ao redor dos planetas. Explicando assim, de forma científica, parece tudo óbvio, mas o ser humano não consegue conceber ideias que não são palpáveis, como se fosse apenas uma narrativa que devamos aceitar, mesmo que a ciência, em todos os seus ramos, explique em detalhes. E assim, nos humanos paramos de questionar e colocamos nosso pensamento em um ser supremo, o qual chamamos de Deus, o único que pode criar, sustentar e manter todo o universo em ordem, sendo ele, portanto, o criador de tudo, inclusive da gravidade. A ciência é uma maneira de entender o mundo ao nosso redor. Ela nos ajuda a explicar os fenômenos naturais e a prever o que vai acontecer. A religião é uma maneira de entender o significado da vida e o nosso lugar no universo. Ela nos ajuda a encontrar conforto e orientação em tempos difíceis. A ciência e a religião são duas maneiras diferentes de entender o mundo, e ambas têm seu lugar. Muito obrigado por seu tempo e disponibilidade. Gostaria que fizesse um resumo da nossa agradável conversa de hoje, para que os amigos do canal Rosendo Variedades entendam melhor esse assunto, e já convide eles a se inscreverem, deixar like e comentar sobre este tema importante. O cometa do Diabo é um cometa que aparece a cada 80 anos. Ele foi descoberto em 1986 e sua próxima aparição será em 2024. O cometa do Diabo é um cometa de longo período, o que significa que sua órbita ao redor do Sol é muito longa. A órbita do cometa do Diabo é elíptica, o que significa que ela é um oval. O cometa do Diabo é um cometa brilhante, o que significa que ele é muito fácil de ver. A força que faz com que os objetos no universo girem é a gravidade. A gravidade é uma força que atrai objetos uns para os outros. Quanto mais próximos dois objetos estiverem, mais forte será a gravidade entre eles. A gravidade é a força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol e os satélites em órbita ao redor dos planetas. A ciência é uma maneira de entender o mundo ao nosso redor. Ela nos ajuda a explicar os fenômenos naturais e a prever o que vai acontecer. A religião é uma maneira de entender o significado da vida e o nosso lugar no universo.
Ela nos ajuda a encontrar conforto e orientação em tempos difíceis. A ciência e a religião são duas maneiras diferentes de entender o mundo, e ambas têm seu lugar. Muito obrigado. O canal Rosendo Variedades agradece muito sua colaboração, trazendo sempre para nós explicações sensatas sobre temas importantes ao nosso conhecimento. Neste final, conte para nossos telespectadores sobre a importância da interação deles com o canal. Por favor. É um prazer ajudar. Aos amigos do canal Rosendo Variedades, pedimos seu apoio dando seu like. É um gesto rápido e simples, mas isso ajuda e faz com que o algoritmo da plataforma recomende este vídeo para mais pessoas. Deixar abaixo do vídeo um comentário é muito bom, e compartilhar o vídeo com seus contatos ou nas suas redes sociais é um gesto de empatia com este trabalho, e também é uma forma de você retribuir aos criadores de conteúdo, já que eles se dedicam tanto a trazer sempre vídeos informativos, relevantes ou divertidos. O canal conta com seu apoio, e até o próximo vídeo. História, religião, ciência, astronomia, música, poesia, política, religião, bem-estar, saúde, aventura, livros, ficção. E assim é o canal Rosendo Variedades. Sejam bem-vindos e muito obrigado pelo apoio.